Ô, pessoal, meus amigos e minhas amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui no Conversa de Torcedor, envolvendo o futebol carioca em ação e a propósito, hein? Já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, ativando o sininho de notificação e também deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas outras redes sociais, no Facebook, também no Instagram, @Conversa de Torcedor, e também acompanhando sempre aqui no nosso canal do YouTube, terças e quintas, às 18 horas, com um resumo das principais notícias do futebol do Rio, também do esporte em geral, no Conversa Torcedor Notícias, e ainda o programa ao vivo de todo sábado às 11 da manhã, acompanhando sempre aí pela Dial 98.7 FM, também pelo site Rádio NSC, radioNSC.com, repito, e também acompanhando também pela Rádiosnet. Tá bom, pessoal? Estamos juntos novamente para falar de futebol, e que vitória do Fluminense, vitória dramática no Maracanã, né? O time do Fluminense saiu em desvantagem no placar, Nino expulso, e o time do Fluminense reagiu no segundo tempo e venceu o jogo de virada, né? Na volta no Marcelo, né, no campo de jogo. Então a equipe do time do Fluminense venceu esse jogo, né, graças à competência, né, da comissão técnica de colocar a equipe do Fluminense bem, né, com a situação da equipe do Fluminense jogando com mais intensidade dentro de campo no segundo tempo. E aí, meus amigos, e que o Fluminense, com um resumo na partida aqui para vocês, e com um a menos de virada, e também com a volta do Marcelo, o Fluminense conseguiu uma vitória importantíssima, né? Uma vitória importante para as pretensões da equipe do Fluminense, 2-1 no marcador, né? Em cima do Bahia, pela 12ª rodada do Campeonato Nacional, certo? E também aí, né, que o time do Fluminense começou perdendo a partida com o gol do jogador Vinícius Mingotti aos 27 da primeira etapa. E na segunda etapa, né, ainda no primeiro tempo de partida, né, tendo aí a expulsão do jogador Nino no time do Fluminense, né, no primeiro tempo de jogo, né? E aí o time do Fluminense virou a partida no segundo tempo com os gols do Lelê e do Pirani fazendo os gols da virada, fazendo os gols da vitória na equipe do Fluminense, né, que agora subiu de posição, né, foi a 21 pontos, né, subiu aí de posição, e o Bahia permanece com 12 pontos conquistados até então, né, com certeza, que estamos aqui falando aí para vocês. Enfim, falando aqui sobre o primeiro tempo de partida, vamos falar aqui no primeiro tempo, né, de lances importantes para a gente falar aqui muito sobre isso, e que o Fluminense começou dominando as ações na partida no Maracanã, e, e pelo lado esquerdo, né, de defesa, né, comandado pelo Marcelo, voltou a ser movimentado, né? E por lá o Tricolor criou a maioria das jogadas, né? Por exemplo, a marcação, por exemplo, aqui a gente tem que falar aqui, em que de lances, né? De lances, por exemplo, aqui dos lances do time do Fluminense no primeiro tempo, e que foram 11 chutes nessa etapa, foram 11 chutes para os cariocas contra 4 da equipe do Bahia, né? E falando sobre isso aqui do lado esquerdo, movimentado aí, o Marcelo tendo o posicionamento de lateral esquerdo bem movimentado no setor, que tivemos aí dos lances aí, por exemplo, aos 9 da primeira etapa, que o Pirani invadiu, né? Pirani invadiu, cruzou para o Lelê, Arias não conseguiu chutar a bola, que sobrou para o Marcelo, que o lateral chutou, e o Danilo Fernandes defendeu, e Kaique salva em cima da linha para o Bahia. Então, nesse tipo também, né, nesse fato que a equipe do Fluminense criou um monte de jogadas também, que a gente sabe como é que o time do Fluminense conseguiu dominar, né? Começou dominando o jogo, né? Inclusive teve lances importantíssimos, né? Que eu já falei aos 9 do primeiro tempo, aos 15, tivemos aí mais uma vez o Pirani na jogada, que recebe na entrada da área, arriscou uma jogada individual, dá
de um chute para o gol, que a bola foi por cima do travessão, que meteu um chute para o gol, quase foi por cima do travessão, e também aí sendo movimentado, por exemplo, aqui do Marcelo trocando passes, inclusive aí, para tentar chegar de uma movimentação a mais, né, dentro do Fluminense, para tentar conseguir chegar mais no gol do goleiro Danilo Fernandes, né, para tentar procurar brecha. E a marcação do Bahia, tendo uma marcação forte, né, na marcação, né, que é consenso na situação do treinador Renato Paiva, né, diga-se de passagem, do treinador do Bahia. Que tivemos aí nas finalizações de gols, até do primeiro tempo, inclusive até no jogo do primeiro tempo, para a gente registrar no primeiro tempo, tivemos aí dos lances de gol 11-4, 11-4 para o Fluminense no primeiro tempo, e nos chutes no gol 7-1 no jogo, que nós vamos falar daqui a pouquinho, já que a gente vai falar aqui para vocês, né? E aí, né, nessa situação aí nos lances, né, que o time do Fluminense busca, né, nas jogadas também pelos lados também, que é uma troca de passes, triangulação, né, para conseguir, aumentando tabelinhas, né, para chegar ao gol do Bahia. Também, né, que a equipe do Bahia, né, que o Bahia teve algumas chances de gol, porque teve dos lances perigosos do Bahia, por exemplo, aos 19, o Caule toca para o Tassiano, que cruza para o Cicinho, né? O jogador mata no peito, chuta por cima do goleiro do Fluminense, o goleiro Fábio, e perdeu a grande chance para a equipe do time do Bahia, aos 19 minutos na primeira etapa. E aí, a equipe do Fluminense continuou trocando passes para conseguir tentar ter uma movimentação, né, depois dos 20 minutos da primeira etapa, né? Que também teve um lance aí do Samuel Xavier, né, que tocou para o Keno aos 24, que passa para o Pirani, o meia chutou para a defesa do Danilo Barcelos, e aí teve outros lances também que teve aí para boa defesa do goleiro do time do Bahia, entre eles os 26 também do lance do Keno, que recebeu e arriscou de fora da área. Danilo Fernandes fez mais uma boa defesa para a equipe do Bahia. E que, até falando aqui do Bahia, principalmente da equipe baiana, que tem a escalação de escalação bastante diferente das outras vezes, que a equipe do time do Bahia teve 3-4-3 da escalação, mas nesse jogo foi com o time mais ou menos os 4-3-3, né? Diga-se de passagem, 4-3-3, né? Que temos aqui o Caule, o Kaique e o Vinícius Mingotti no ataque, né? Esse é o detalhe, que até porque a equipe do time do Bahia o time do Bahia, nesse primeiro tempo, que tentou trocar passes na defesa para tentar furar a marcação do Fluminense aos 12, né, que a gente tendo aí os lances, né, que a equipe do Bahia, que não aproveitou muito, mas teve oportunidades únicas, né, e que aí teve o gol do Bahia de um contra-ataque do Bahia aos 27 minutos do primeiro tempo, e aí o gol, né, que saiu o gol aí, teve o gol do time do Bahia de um contra-ataque rápido, né, que o Kaique começa a jogada, cruza para o atacante, né, para o Vinícius Mingotti, para marcar de pé na direita para o fundo do gol. Esse de um contra-ataque, né, que a gente sabe como que a equipe do time do Fluminense tem essa história do futebol, a história do futebol, lógico, que é... O que eu posso dizer para você? Que é de uma forma que, principalmente, né, que castiga, né, que uma coisa de uma forma que quem não faz acaba tomando, né, que a gente sabe muito bem isso. Essa história é meio batida, mas existe no futebol. Quem não faz acaba tomando, né, que teve grandes chances do Fluminense de fazer o gol, né, no primeiro tempo,
né, dos primeiros 25 minutos e não conseguiu fazer gols, né? Não conseguiu efetuar gol. E aí o time do Bahia teve essa chance de gol e aí aconteceu marcador. É um castigo para a equipe do time do Fluminense, né? Um castigo muito grande para a equipe do Fluminense nesse lance de contra-ataque, depois de uma falta dura aos 33, e o Nino recebeu o cartão amarelo, primeiramente, depois, pela revisão do VAR, foi expulso, e a equipe tricolor terminou com 10 em campo, né? E aí, depois do gol da equipe do time do Bahia, o time do Fluminense sentiu o gol da equipe do time do Bahia. Sentiu muito o gol do Bahia, né? Diga-se de passagem. Então, para a gente falar aqui, o gol do Mingotes foi o 6º jogo dele pelo Bahia, primeiro gol dele, e o Kaique foi a sua 4ª assistência em 2023. Então, a equipe do time do Bahia, que gostou do jogo, né? Aos 31 minutos que o Caule recebeu e toca para o Kaique, que arrisca um chute para a defesa do Fábio, que seria o 2º gol do time do Bahia. A equipe do time do Fluminense sentiu o gol do Bahia mesmo, né? Diga-se de passagem. Então, com essa expulsão do jogador Nino, né? Depois deixa eu ver aqui, em cima do Vinícius Mingotti, né? Que foi uma falta que até eu achei nessa situação do time do Fluminense. O time do Tricolor ficou muito nervoso na partida do primeiro tempo, após o gol do Bahia. Aí teve a substituição do goleiro, que sentiu dores, né? Sentiu lesão, né? Sentiu uma lesão, o Danilo Fernandes, né? E sentiu uma lesão, né? O Danilo Fernandes. Na partida entrou o Matheus Kraus na vaga dele, e aí o time do Fluminense teve, teve a situação, e até por uma situação também que até o repórter, o Rafael Teles, do GE, tem uma informação muito importante, que o Danilo Fernandes o Danilo Fernandes fez 7 defesas antes de precisar ser substituído, e que não entrava em campo desde agosto do ano passado, né? Muito tempo isso. E a equipe do time do Fluminense tentou reagir no jogo aos 39, no lance do Samuel Xavier, que a bola desviou em Resende, né? Que vai para escanteio, o Fluminense cobrou escanteio, o David Braz cabeceou e foi para fora. E aí o time do Fluminense, né, teve aí alguns perigos, né? O time do Bahia tentando resolver a parada, quase resolveu a parada do primeiro tempo, com o Mingotti trocando passos para o Caule, que arriscou um chute para fora, né, dos ataques, e a equipe do time do Fluminense foi por intervalo com a derrota, né? Foi por um intervalo de uma derrota nessa aí, que até porque também de uma reclamação dos jogadores do Fluminense, né, que o jogador teve nessa expulsão do Nino, gerou uma revolta dos torcedores tricolores, e aí o Samuel Xavier recebeu o cartão amarelo no final do primeiro tempo, no intervalo de partida. Então, a equipe do time do Fluminense que voltou, mesmo com um jogador a menos, voltou com uma postura diferente para tentar construir a vitória ainda nos primeiros minutos iniciais do segundo tempo. Então, o time do Fluminense começou embalado no segundo tempo, primeiro com o Lelê aos 3 minutos. O Samuel Xavier arriscou um passe, se tentou afastar a bola, mas chuta para trás, e o Lelê ficou com a sobra e cabeceia para o gol após uma saída errada do goleiro Matheus Kraus. Empate de 1-1, né, empate no Maracanã, né? E o Pirani marcou na sequência aí o gol aos 5 minutos do segundo tempo, né? Os 5 minutos da etapa final de partida, aos 6, né? Na etapa final de jogo, né? Após a análise do VAR, o juiz retira o impedimento e marcou aí o gol para a equipe do time do Fluminense, o gol do Pirani. Então, o detalhe, meus amigos, que teve o lance, né? De um lance, né? Pelo lado, né? Com o Lelê, é uma tabela com o Lelê e com o Pirani, né? E o Pirani fez o gol,
né, fez o gol aí do jogo, né, marcando 2-1 para a equipe do time do Fluminense, né, que é o segundo gol do Pirani com a camisa do Fluminense em 22 jogos, né, que virou em 6 minutos de partida, né, a equipe do time do Bahia entrou no segundo tempo, né, meio desconcentrado, e aí o Fluminense fez os 2 gols, mesmo com 1 a menos em campo. Então, a equipe do Fluminense, né, o time do Bahia tentou correr atrás no marcador, né, que teve aí, e que a equipe do time do Fluminense tentando se defender, né, lógico, né, que a gente tem que falar sobre isso, em que o time do Bahia tentou fazer algumas modificações no segundo tempo, que tivemos aí o Kaique saindo para a entrada do Arthur Salles, né, entrando na partida, tentando tentar recuperar no jogo. O time do Bahia, no segundo tempo, depois dos 15 minutos, tentando trocar passes no meio de campo, né? O Caule encarou a marcação do Martinelli, arriscou um passe por meio da área, mas o Bahia recupera a bola, né? E que o time do Bahia tentando procurar espaço para conseguir, né? Então, teve a substituição do Fluminense, o Marcelo, que estava voltando ao time, né? Saiu para a entrada do garoto Felipe Andrade, né? Que é zagueiro de origem, que foi para a lateral esquerda, no lugar do jogador Marcelo, e aí teve algumas oportunidades de partida, inclusive, em que o time do Fluminense tentou, né? E que aos 26 minutos, por exemplo, o Keno recebeu a bola, girou e bateu para o gol, a bola vai para fora, tiro de meta para o goleiro Matheus Kraus, né? Aos 26 minutos, né? Teve algumas jogadas aí, a equipe do Fluminense também aos 32 minutos. O Fluminense teve, né, o lance, né, que o Lelê recebeu sozinho, avançou, invadiu a área e chutou, né, para a defesa do goleiro Matheus Kraus, e o Pirani pegou a sobra, mas a bola vai no travessão, né, o travessão, né, e aí pressão aí na equipe do time do time do Fluminense, e aí o time do Bahia teve outras substituições aí, inclusive, na segunda etapa, para tentar conseguir chegar no gol do time do Fluminense. Aí teve aí, né, o Renato Paiva botou aí o Danielzinho, ex-Fluminense, e o Alan, homenageando o André, homenageando aí da equipe do time do Bahia. Saíram Rezende e o Cicinho no jogo. Então, meus amigos, a equipe do time do Bahia foi com uma pressão no segundo tempo, uma pressão no segundo tempo, em que a equipe do Fluminense tentou segurar o resultado, né, que, né, de uma maneira que o time do Bahia pressionava, né, lógico que a gente está falando aqui, que aos 36 minutos o Tassiano ficou com a sobra na área, sai da área para tentar articular jogadas no meio de campo. Danielzinho recebeu a bola e tentou um cruzamento na área, mas a zaga, mas o Fluminense recuperou a bola, né? E a pressão do time do Bahia, lógico, a pressão, né, dentro do parâmetro de jogo no final da partida, né? Então, teve a primeira chance, aos 38 minutos de jogo, a pressão continuou. Danielzinho toca para o Chaves, que é lateral esquerdo do Bahia. O lateral invadiu a área e chutou em cima do goleiro Fábio, né? Boa defesa do goleiro Fábio na equipe do time do Fluminense. Aí teve substituições, entraram na equipe, né, inclusive, né? O Guga e o Ganso saíram, o Pirani e o Keno no jogo. E aí, a equipe do time do Fluminense, né, continuou sendo pressionado na segunda etapa, no final do jogo, né? A equipe do time do Bahia procurando tentar conseguir chegar do gol, né? Que teve ótimas oportunidades. Aos 41 minutos também, inclusive com o Caule ajeitou e chutou de fora da área, a bola desviou em Mingote e foi para fora, raspando a trave do goleiro, na trave direita do goleiro Fábio. Seria o gol do Bahia, né? Pressão total nessa partida aí. Depois, e que teve os acréscimos de jogo aos 47 minutos, pressão do Bahia, mais pressão, lógico, com também de uma boa jogada do Bahia. Após uma boa jogada do Bahia, Mingote chutou e o Fábio fez uma grande defesa no final da partida, né? Que também teve o chute do Arthur Salles na jogada seguinte.
arriscou o chute, mas a bola vai para cima, tiro de meta pelo goleiro Fábio, e aí teve a substituição do time do Fluminense. Saiu o Lelê para a entrada do Cano, Germancano entrando no final da partida, e aí teve aí a pressão, mais pressão aí do time do Bahia, com o André cruzando na área, mas a defesa do Fluminense tirou. A defesa do Fluminense tirou aí no setor de defesa. E no lance seguinte, que o Ares partiu para o ataque, que deu uma caneta no Vitor Hugo antes de sofrer a falta, e o Ganso cobrou rapidamente. O Cano recebeu, mas o juiz marcou impedimento no ataque da equipe do time do Fluminense. E aí a equipe do Bahia continuou pressionando aí, né, no jogo, né, que aos 50 minutos de jogo no final da partida, né, 2 lances que teve na partida, né, que o Daniel lançou na área, o Tassiano chutou, mas a bola bateu no David Braz, né, que salva o Fluminense. E outro lance do Bahia, que o Caule fez um cruzamento por cima da defesa do Vitor Hugo, não alcançou, e a bola sobrou para o Fábio, e aí terminou a partida. Final de jogo, a vitória do Fluminense, né, a vitória tricolor na partida diante da equipe do time do Bahia, conquistou de uma grande vitória, né, inclusive para as pretensões no campeonato. E só para a gente falar aqui, pessoal, o resumo da partida, né, as estatísticas do jogo, né, o Fluminense teve 48% de pontos de bola contra 52% do Bahia, né, o Bahia teve mais posse de bola na partida, 11-9 em faltas, né? 11-9 em faltas para o Bahia. 11-9 para o Bahia em faltas. 17-15 em finalizações para o Fluminense. 10-3 em favor da equipe do time do Fluminense em finalizações no gol, certo? E, enfim, teve a expulsão do Nino, lógico, não vai enfrentar contra a equipe do time, da equipe nessa próxima rodada aqui, nessa próxima rodada do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco nós vamos falar aqui, porque o time do Tricolor vai encarar contra o Sport Cristal, né? O time da equipe do time do Fluminense enfrenta o Sport Cristal nesta quarta-feira, e o time do Fluminense entra em campo no próximo sábado, dia 1º de julho, contra o São Paulo, né? E estava falando do Nino, que não vai enfrentar contra o São Paulo, e vai ser mais um problema para o Fernando Diniz colocar aí um zagueiro de origem para tentar conseguir fazer, porque Manuel suspenso por conta de doping, né? Manuel suspenso por conta de doping, Nino suspenso, Felipe Melo, né, que não foi relacionado para a partida nesse jogo aí contra o Bahia. Então, vamos ver o que vai acontecer aí, né? Só tem o David Braz para conseguir, né, para estar na defesa. Mas temos a volta do André, né, nesse jogo. Pode ser que o André atue na zaga nesse jogo contra a equipe do time do São Paulo de Dorival Júnior, tá certo? E o Bahia vai encarar contra a equipe do Grêmio no próximo sábado pelo Campeonato Nacional, certo? Então, meus amigos, o time do Fluminense chegou a 21 pontos ganhos, na competição, né? Que o time do Fluminense chegando, chegando perto dos líderes na competição. Então, o time do Fluminense tendo aí de uma situação do time do Fluminense que está se recuperando aos poucos, porque, né, uma situação que não está nada legal, né, que de dentro dos resultados que estão acontecendo. Então, o time do Fluminense está recuperando aos poucos aí do futebol, que tendo aí de uma forma muito boa, que a torcida do Fluminense conhece muito bem, e que até porque o Fluminense está tentando retomar o caminho das vitórias, né? Então, o Fluminense está na terceira colocação com 21 pontos ganhos, e a equipe do Bahia é o 14º colocado com 12 pontos ganhos. Certo, pessoal? Então, é isso aí, e nós vamos estar acompanhando, né, nesses jogos aí, também no jogo dessa quarta-feira pela Libertadores da América, do jogo do Fluminense contra o Sporting Cristal, a equipe peruana, que pode classificar o Fluminense para a próxima fase da Libertadores da América. Tá bom?
Muito obrigado a todos vocês pela grande companhia. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho, e também ativando o sininho de notificações, tá bom, pessoal? Para você conferir toda a nossa programação aqui no canal do YouTube. E ainda vocês podem acompanhar pelas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram do Conversa de Torcedor, e ainda acompanhando no YouTube, terças e quintas, às 18 horas, sempre com as principais notícias do seu clube do coração, em primeiro lugar para você, no Conversa Torcedor Notícias, e também aos sábados, o Conversa Torcedor, sempre às 11 da manhã, acompanhando pelo site, no site radioNSC.com, também pela 98.7 FM, também pela Rádiosnet, com você que está acompanhando a nossa programação, Alberto Baes, Geraldo Rodrigues e eu, toda a galera que está acompanhando a nossa programação, certo? Muito obrigado a todos vocês pela grande companhia, pelo seu carinho, e até o nosso próximo vídeo do nosso Bom Jogo aqui do Conversa de Torcedor. Muito obrigado, galera, e até a próxima. Tchau, tchau, galera. Fique com Deus. Valeu. Tchau, tchau.